Pessoal, mais uma vez estou aqui para denunciar e refutar as heresias pregadas pelos pastores dentro das igrejas. Por isso que eu estou dizendo a vocês, saiam do meio deles, saiam da direção deles, despertem, irmãos, olhem para Cristo, sejam discípulos de Cristo, guardem a palavra de Cristo. Estou aqui mais uma vez para levar a você o esclarecimento diante de mais uma heresia propagada por um pastor dentro de um ministério igreja. E eu cada dia mais eu vejo Deus me usando e dizendo: Senhor, cada dia mais eu estou mais certo, mais dirigido na tua vontade, na tua verdade, se afastando da mentira. Cada dia mais, irmãos, cada dia mais a verdade de Deus tem sido esclarecida e a mentira tem sido revelada, sido desconstruída. Esses homens, esses líderes estão corrompidos, a maioria. A maioria. Você tem que procurar com muita atenção os que estão fiéis à palavra. A maioria se corromperam, irmãos. A maioria estão procurando defender seus ministérios. Eu coloquei agora uma postagem, uma publicação de um vídeo onde o pastor está falando, onde o pastor está dizendo, ensinando, que Jesus Cristo pediu autorização a João Batista para cumprir o seu ministério. Aonde ele diz que João Batista foi o pastor de Jesus. Gente, que absurdo, que heresia mais, terrível. Desfazendo da verdade para poder trazer para eles a autoridade do povo. Eles fazem isso numa estratégia para que o povo continue vendo eles como autoridade maioral do povo. Eles não querem perder o controle, o domínio, o poder sobre essa multidão. Eles estão vendo aí a verdade sendo pregada, desmascarando as mentiras deles. Eles, mentirosos, falsos profetas, pastores mercenários, que não têm compromisso com Cristo, obreiros de Satanás, irmãos. Porque o homem que se levanta para desfazer da verdade de Cristo é um obreiro do diabo, não é de Deus. Eles não estão nem aí com o juízo de Deus. Eles querem fazer a multidão continuar nos pés dele, no domínio dele, para que o negócio dele continue lucrando muito. Eu coloquei, está aqui no meu Face, porque eu só falo dentro de princípio, dentro de uma base, dentro de um conhecimento, dentro de fatos. E esse pastor que está pregando isso está lá nos Gideões, viu? Aquele lugar, aquela igreja, aquele ministério que diz que é o poder de Deus ali. Meu irmão, ali tem se revelado tanto herege. Não é só dentro dos Gideões, não. É dentro de muitas igrejas. Tem tanto herege, tanto filho do diabo pregando heresia, desviando o povo de Cristo, desviando o povo da fé e levando o povo a tropeçar, impedindo o povo de entrar no reino de Deus. Eles nem entram e nem deixam vocês entrar. Por quê? Porque a multidão está lá enchendo, seguindo esses homens. O povo hoje faz propaganda de ministério, de pregadores. É os Gideões, o poder de Deus, os pregadores de fogo. O povo não está preocupado com a palavra. Esse pastor que está pregando nos Gideões, está lá. Dá uma olhadinha aí no meu Face. Eu publiquei esse vídeo. Esse pastor, ele vai usar a palavra, porque a estratégia do diabo é essa, irmão. A estratégia do diabo é usar a palavra para perverter o entendimento do povo com a palavra distorcida, aplicando fora do seu contexto e tirando a verdade, o princípio verdadeiro da palavra. O diabo usa a palavra, não se encanta não com esses homens que pregam a Bíblia, que conhecem a Bíblia, que diz que é teólogo, doutor, bacharel, se encanta não. Quero dizer para você nesse momento, irmãos, preste atenção nisso. É muita estratégia. Deixa a chave lá embaixo do carrinho e o carrinho dentro do elevador. Eita, obrigado, seu Fábio. Valeu mesmo.
É muita estratégia, gente. É muita estratégia desses homens. Eles não têm compromisso com Jesus. Eles não temem o juízo. Eles não têm compromisso com Deus. Eles não são de Deus. Eles usam o movimento. Eles usam a estratégia para fazer você pensar que eles é de Deus, para continuar levando vocês a viver o engano, a maldição, dentro, né, da direção deles, por onde eles têm o lucro de vocês com a mentira, com o engano. Gente, que absurdo. O pastor pegou o texto da palavra de Deus lá de Salmos. Depois ele citou o texto de Jesus com João Batista, quando foi ser batizado por João. Esse pastor, ele disse que Jesus teve pastor. Isso, qual é a estratégia dele dizer isso? Para que você se submeta a um pastor. Eles querem continuar manipulando a mente do povo com isso. Você, para servir a Deus, tem que ter um pastor. Tem que estar na direção do pastor. Não. Jesus não ensinou isso, não. Olha o que esse homem foi capaz de dizer. Olha a maldição que esse homem traz para ele e para todos os que seguem a ele, dentro do ensino dele. Ele vai dizer que Jesus teve um pastor. João Batista foi pastor de Jesus. Tá no vídeo que eu publiquei aqui no meu Face. Dá uma olhadinha aí. Eu anotei aqui as palavras dele. Ele diz assim: Jesus disse que João era seu pastor e que só poderia pregar se João liberasse o seu ministério. Olha o absurdo que esse cidadão diz. Ele fala que Jesus suplicou. Vá, João, me batiza, João, para eu poder cumprir meu ministério. Me libera, João, para eu cumprir meu ministério. Meu irmão, que filho do diabo, irmão. E é o pastor lá dos Gideões, né? Desse ministério que diz que é de fogo, que diz que é cheio do poder de Deus, que diz que está cheio de homem de Deus. Cuidado, meus irmãos. Os profetas estão aí se propagando seus ministérios, fazendo suas campanhas, usando apenas o nome de Jesus, mas não tem compromisso nenhum com a palavra de Jesus, meus irmãos. Não estão levando vocês ao reino de Deus. Estão levando vocês a ser negócio do reino deles. Despertem, meus irmãos, em nome de Jesus. Saiam da submissão a esses homens. Quando a Bíblia nos manda obedecer aos nossos pastores, que são os líderes, não é os maiorais, não é o mais cheio de poder, não é autoridade entre nós. Os pastores são aqueles que têm a vocação para o ensino. Nós devemos ouvir, seguir, obedecer, quando esses estão trazendo o ensino de Cristo. Se não traz o ensino de Cristo, não receba, não importa quem é. Pastor, papa, profeta, sei lá, é tanto nome hoje que se dão. Um diz que é arcanjo, outro diz que é ancião, outro diz que é tanto nome que esses homens dão para prender os simples, levando-o à destruição. Rapaz, o que esse pastor vai ensinar lá no ministério dos Gideões, onde o povo venera, né? O ministério do poder, os homens de Deus, que prega com fogo, é Marco Feliciano, é não sei quem, é os pastores de nome aí da mídia. Meus irmãos, vá buscar Cristo, a palavra dele é simples, não está dentro de igreja não, dentro de igreja Jesus não se acha a mão, Jesus está fora dessas igrejas, Jesus está fora desses ministérios, Jesus não está sendo levado para você por esses homens, saiam daí enquanto é tempo para que não pereça com eles. Rapaz, o pastor dizer que Jesus se batizou, porque João Batista era o pastor dele, você tem que se batizar, você tem que ter um pastor. Olha a manipulação deles. Olha o que é que eles são capazes de fazer. Manipulando a verdade para atrair você para eles. O que eles querem é causa de ganho. E esse pastor, esse filho do diabo, é filho do diabo. Porque todo aquele que não condiz com a doutrina de Cristo, esse não é de Deus. Eu estou na autoridade da palavra. Ele pode ser dos Gideões, pode ser da Assembleia de Deus, pode ser o teólogo, pode ser o pastor bacharel, pode ser o maior conhecedor de grego, hebraico, aramaico. Isso não me intimida. Se ele não conhece, não prega a verdade do evangelho, ele, para mim, está descartado. A Bíblia vai dizer que eu não devo nem ouvir, nem tampouco considerar ele como irmão na fé, porque ele não tem a Deus. Ele está guiado pelo espírito do anticristo, negando a Jesus. É o que esse pastor fez, irmão. Olha o que esse pastor disse. Que Jesus Cristo teve pastor. Que João Batista foi o pastor de Jesus. Que Jesus pediu autorização a João para cumprir o ministério dele. Aí ele vai, claro, né? O diabo vai usar a palavra, né? Para enganar os simples. Ele pega o texto lá de Mateus
Mateus capítulo 3, o versículo 13 ao versículo 17, a gente vai ver o contexto aqui do batismo de Jesus. Não é? Diz assim: então Jesus veio a Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Escute aí. Mas João opunha-se. João não queria, dizendo: eu que mereço ser batizado por ti, e vem tu a mim? Jesus, porém, diz, respondendo-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Jesus estava na lei, o batismo de João era da lei. Jesus estava na lei, tinha que se cumprir. Jesus tinha que ser batizado por João, porque o batismo de Jesus era um sinal para João conhecer que aquele era o Messias, que ele preparou o caminho para o povo receber o Messias. João Batista não era pastor de Jesus. Jesus não pediu autorização a João Batista para cumprir o ministério dele. Olha o que diz lá em João capítulo 1, versículo 31. E eu não conhecia, João está falando aqui, João está testificando. Olha o que ele diz. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifesto a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. João Batista batizava os que se convertiam à promessa da vinda do Messias, como forma de preparar o povo para receber o Messias. E todo aquele que se batizava se declarava crendo na mensagem de João Batista. Publicamente, era uma formalidade que declarava: eu creio na mensagem de João Batista. E o batismo de João Batista não era batismo de igreja. Primeiro, João não tinha igreja. João não estava dentro de templo. Aprenda isso aí. É muito importante. O batismo de João Batista era uma preparação para aqueles que iam receber o Cordeiro, o Messias, o Cristo. O batismo de João Batista era para o povo de Israel, não era para a igreja. Olha o que João Batista vai dizer. E eu, João, testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito Santo, sobre ele repousará. Ele é o que batiza com o Espírito Santo. João Batista recebeu o sinal de que Jesus era o Messias, de que Jesus era aquele que batizava com o Espírito Santo, de que Jesus era o Cordeiro de Deus para tirar o pecado da humanidade. João Batista recebeu esse sinal através do batismo. Por isso que Deus mandou João Batista batizar. Por isso que Jesus disse: João, é importante que seja batizado. É importante que se cumpra toda a justiça do Pai, para que se cumpra tudo aquilo que o Pai tem determinado. Mas aqui não tem base nenhuma para você ser submisso a nenhum pastor. Jesus não está dizendo que pediu autorização a João Batista para cumprir o seu ministério. Jesus não está dizendo que João Batista era o pastor dele. Olha a interpretação que o pastor deu, irmão. Esse pastor pregador lá do grupo Gideões, não é? Daquele ministério que diz que é o ministério de homens de Deus. Cuidado, irmão. É muita heresia naquele púlpito. Aliás, esse ministério trouxe muita heresia. O diabo tem usado muito esse ministério para perverter a verdade do evangelho, distrair o povo do consciente, do entendimento e levar o povo ao euforismo, ao emocionalismo, através desses pregadores que não têm compromisso com o evangelho, que só quer saber de gritar e levar o povo ao delírio dentro da igreja. Dá uma olhadinha aí nesses gideões. Parecem mensagem bonita, né? É porque você é simples. Analisa o conteúdo dessas mensagens. Então, quando eu vi esse pregador lá dos Gideões pregando, dizendo isso, eu não me aguento, meu irmão. Eu tenho que trazer aqui o esclarecimento para você. Eu tenho que levar a luz de Deus para você. Tá lá o pastor nos Gideões pregando. Tá no Face aí esse vídeo. Eu botei esse vídeo aí. Analisa a fala dele. Ele vai dizer que Jesus teve pastor, que João Batista foi o pastor de Jesus e que Jesus pediu autorização a João Batista para pregar, para cumprir o ministério. O que é que ele quer dizer com isso? Vocês têm que pedir autorização a nós. A nós. Ele dá um exemplo todo distorcido. Olha o que Pedro vai dizer. Pedro, Paulo, os apóstolos não pediram autorização a nenhum pastor, a nenhum líder de nenhuma igreja ou religião. Aliás, quando esses tais queriam ser o maioral
E perguntaram a Pedro: Pedro, tu faz isso em nome de quem ou em qual autoridade? Pedro disse: daquele que vocês rejeitaram, no nome daquele que vocês desprezaram, no nome daquele que vocês mataram. É no nome dele que esse homem está curado. É no nome dele que nós temos autoridade para pregar. Não é por envio de pastor, não é por envio de igreja, não é por autoridade de homem, de líder nenhum. É o próprio Jesus que envia. Levanta e manda. O mentiroso dizer que Jesus teve pastor. O mentiroso dizer que Jesus pediu a João Batista autorização para pregar. Isso é um filho do diabo, rapaz, distorcendo a palavra, desfazendo do senhorio de Cristo. Olha o que esses homens estão a ponto de fazer por causa da ganância deles. Estão a ponto de distorcer a palavra, a ponto de negar Jesus, para que eles tenham do povo autoridade. Eles usurpam a autoridade de Cristo. Eles tomam o lugar de Cristo. Eles tomam o povo para ele, o povo que é de Cristo. Eles estão fazendo de vocês negócio, dominando com arrogância, prepotência. Eles são autoritários. A Bíblia vai dizer que entre nós não há maioral, não é quem nos domine. Quem quiser ser o maior, seja o menor. Não tem quem seja o maioral no nosso meio. Não é pastor, nem papa, nem padre. Todos nós somos membros, todos nós somos iguais. A diferença de ministério, a diferença de função, mas não tem maior nem menor. O maior entre nós cristãos é Cristo, que é a cabeça. Não é pastor, nem liderança, nem igreja. E esse pastor dizer, rapaz, que Jesus teve pastor, eu fico furioso, irmão. Eu fico indignado, irmão. Queria eu poder estar nesse meio para poder reprovar na hora, para poder protestar contra essa heresia. E o pior de tudo, a multidão está lá, naquele cenário, cheio de gente, multidão e multidões, lotando, para ouvir o homem falar heresia, besteira, para levar esse povo para o inferno, para a maldição, para ouvir o homem negar a Jesus. E o povo lá, aleluia, glória a Deus, e lá no púlpito, um pula, um roda, outro grita, outro bate palma, outro diz aleluia. Tudo dentro da manifestação demoníaca, meu irmão. O diabo apenas usa o nome de Deus na boca desses homens. Mas esses homens não têm compromisso com Deus. Compromisso com Deus não é quem está dentro de ministério, sendo fiel e submisso e jurando fidelidade à doutrina de igreja. Compromisso com Deus é quem está em Cristo, na doutrina de Cristo, pregando o evangelho de Cristo. O evangelho verdadeiro que salva. Não é pregando doutrina e ritual, ordenança de igreja. Não é sobre a autoridade de homem dentro de igreja. É sobre a autoridade de Cristo na palavra dele. Meus irmãos, é muito sério o caso. Que vocês examinem. Quem tem ouvido para ouvir que ouça. O simples vai continuar sendo levado para o matadouro, para essa vida maldita, seguindo esses homens, lotando e aglomerando multidões dentro dessas igrejas. Mas o prudente vai sair do meio deles, porque está sendo esclarecido com a verdade que liberta. E esse é o meu ministério, esclarecer e pregar a verdade que liberta. Amém?